Vamos lá? Outro elemento de prova, indícios. Conceito de indício. Indícios. Posso? Indício é um fato provado. Indício é um fato provado. Indício é um fato provado que leva a outro fato. Que leva a outro fato. Indício é um fato provado que leva a outro fato, vírgula. Desde que mantenha uma relação de causa e efeito. Uma relação de causa e efeito. Mantenha uma relação de causa e efeito. Senhores, que trem é esse? Indícios. Indícios é um meio de prova. Só que o indício... O que você fala? Por que é meio de prova? Porque existem vários meios de prova. Testemunha é um meio de prova, documento, reconhecimento, acareação, busca e apreensão. São vários meios de provar algo. E um dos meios é o indício. Indício é uma prova? Você vai dizer, indício é um meio de prova. Mas o que é o indício? O indício, ele parte dos pressupostos que existem dois fatos. Ó, vamos imaginar que esse fato aqui é um homicídio, ó. O que você está investigando é um homicídio. Então, este fato é o fato probando aquilo que se pretende provar. Olha aqui que é o indício. O indício, ele é um fato provado. O indício é um fato provado. Ou seja, o indício é algo que já se tem certeza sobre um fato. E eu não tenho certeza sobre o probando. Mas um fato que por indução, por relação, causa e efeito, está ligado ao outro fato. Vamos pegar o seguinte, qual que é o fato aqui? Uma ameaça. João da Silva foi ameaçado. Ameaça. Ok? Tem prova da ameaça? Tem testemunha e tal. Mas eu não quero saber da ameaça. Eu quero saber da morte do João da Silva. Senhores, é possível que essa ameaça tenha gerado o homicídio. Indício é um fato provado que leva a outro fato. O João da Silva foi ameaçado por Mané. Tem prova da ameaça? Tem testemunhas. É possível que o Mané cumpriu a ameaça? Sim. Senhores, a ameaça que está provado, ela é o indício. Indício de quê? Da prática de outro crime. É o tudo indica. Entendeu ou não? Tá? Indício é um fato provado que leva a outro fato. Desde que tenha uma relação. Senhores, Mané falou para Pedro que ia matar Pedro. Pedro foi assaltado. O que tem a ver ameaça de morte com assalto? Não tem relação. Mané disse a Pedro, vou te matar. 3 dias depois, Pedro morreu. Tudo indica que ele cumpriu a promessa, a ameaça. Beleza? Valor probatório. Valor probatório do indício. Coloca aí, ó. Deve ser analisado com outros, mediante, ou melhor, com outros meios de prova. Deve ser analisado com outros meios de prova, vírgula. Não servindo
exclusivamente, para condenar. Tá? Qual que é o valor probatório do indício? Absoluto ou relativo? Relativo. Por que que era relativo? Porque ele não pode ser analisado isoladamente. Ele tem que ser analisado de acordo com todo o conjunto probatório. Você quer ver? O sujeito foi ameaçado, vítima apareceu morta. A ameaça é um indício de que ele é o autor do homicídio. Só que é o seguinte, lá no processo, outras testemunhas, quando foram fazer o reconhecimento, falaram assim, ó, não é ele, não é ele, não é ele. Mesmo assim, pode condenar? Não, porque ele não está em conjunto com outras provas, tá? Vamos lá? Quanto à prova e aos seus meios de produção, tá. A acareação no processo penal é admitida entre acusados ou entre estes e testemunhas, sendo legalmente vedado tal procedimento entre acusado ou testemunha e a pessoa ofendida. Falso. Porque, ó, sendo vedado legalmente tal procedimento entre acusado, está dizendo que não pode ter acusado vezes testemunhas. Falso. É possível sim. Tá? Agora, se vai ser produtivo, é outra coisa. Por que que você vai ser produtivo? Porque como o acusado não presta compromisso, ele não vai mudar de ideia. Ele vai continuar, se ele estiver mentindo, ele vai continuar mentindo. A testemunha, sim, que se continuar mentindo, ela sofre falso, pratica falso testemunho. Tá? Então, falso porque está dizendo que não pode ter acareação entre acusado e testemunha. Pode. Para os fins de prova documental, a ser formalizada na ação penal, consideram-se documentos apenas os escritos, instrumentos ou papéis públicos cuja originalidade pode ser oficialmente comprovada. Falso, porque pode ser público ou particular. Busca e apreensão. Busca e apreensão. Conceito de indício é fato provado que leva a outro fato que se pretende provar. Que leva a outro fato que se pretende provar. Senhores, busca e apreensão, tá? É um meio de prova, tá? No artigo 240 para frente do CPP, é o último meio de prova que é o último meio cobrado no edital da PRF. Lá não cai testemunhas, tá? Não cai ofendido no edital, por isso que eu trouxe para os senhores aqui nessa aula, que vai estar lá na PRF para coincidir, tá? Busca e apreensão, nós temos dois tipos de busca. Busca pessoal e busca domiciliar. O que é a busca pessoal? Coloca aí, ó. É a revista, vírgula, dispensando ordem judicial. É a revista, vírgula, dispensando ordem judicial. E ocorre em caso de suspeita de estar portando arma ou corpo de delito. Senhores, busca pessoal é a famosa revista, mão na parede. Não é isso? Essa não precisa de ordem do juiz. Agora, só que o CPP fala o seguinte, basta que o policial tenha suspeita do sujeito estar com arma ou com corpo de delito. O que é corpo de delito? Vou te dar um exemplo. Imagina, senhores, que vocês estão cumprindo um mandado de busca e apreensão e o sujeito está com uma pasta. Tá certo? Você olhar a pasta dele é uma busca
pessoal. Pode ser que ele tenha naquela pasta ali exatamente o HD que você está procurando, o documento que você está procurando. Só que no mandado de busca, não está que você pode olhar a pasta dele, não tem problema. Porque a busca pessoal, que vai incluir aí seu veículo, que vai incluir a bolsa, né, a mochila, e isto dispensa a ordem judicial. Corpo de delito é qualquer elemento de prova. Está suspeitando que o sujeito está escondendo um documento, um HD e tal, pode fazer a busca pessoal. Ou se estiver portando coisas ilícitas, arma. Professor, mas nesse caso aí, digamos que o suspeito está portando o celular, o policial ele não pode ler as mensagens. Não, sem ordem judicial, não. A menos que tenha mandado de busca para o celular. Já caiu na prova isso, né? Mandado de busca para o celular dispensa a autorização para olhar o celular. Porque eu posso ter um celular apreendido de duas formas. Eu fui preso em flagrante, não tem ordem judicial. Prisão em flagrante, policial não pode olhar o celular. Agora, outra forma é eu ter uma busca e apreensão na minha casa e lá na busca e apreensão constar que uma das finalidades é apreender eletrônicos, celulares. Aí não precisa de ordem judicial. Olha, isso, porque aí ó, já presume-se que autorizar só se vai apreender se for olhar. Tá? Já caiu na prova isso também. Caiu na prova, inclusive, lá para Mato Grosso do Sul, para delegado, né? Nesse concurso passado, isso aí, eu acho. Busca domiciliar, vamos lá? Busca domiciliar. Isso, coloca aí. Depende de ordem judicial. Depende de ordem judicial. Vírgula. Podendo ser executada durante o dia. Podendo ser executada durante o dia. Ou durante a noite, com o consentimento do morador. Ou durante a noite, com o consentimento do morador. O cara vem na prova e coloca para você assim, ó. Em hipótese alguma, a busca e apreensão poderá ser realizada durante a noite. Falso. Porque se o morador autorizar, beleza. Se não autorizar, só durante o dia. A busca e apreensão deverá ser realizada entre 6 e 18 horas. Bota falso. Pode colocar falso, porque no CPP não fala entre o horário. Ele fala durante o dia. Tá? É, durante a noite, com o consentimento do morador. Pode fazer busca. Não, não tem não. Não. É durante o dia. Tá? Não, se 10 da noite for de dia, pode. É durante o dia. Entendeu? Você pode fazer busca e apreensão às 5 horas da manhã? Pode. Você pega já uma pessoa às 5 horas da manhã, solta lá em cima. No Nordeste não é assim? Durante o dia. Né? Então, já falamos aqui, já falamos da busca e apreensão, momento de cumprimento só durante o dia, ok? Tá? Agora, veja bem, pessoal. Cuidado. Quando se fala que só durante o dia, é o início da busca. A busca e apreensão, ela iniciou durante o dia, não se interrompe. Foi terminar. 10 da noite, está valendo? Está valendo. Tá bom? Professor, essa busca pessoal não tem Ordem judicial. Não tem horário, isso mesmo. Isso mesmo. Não tem horário. Isso mesmo. Tá? Senhores, morador recalcitrante. Morador recalcitrante. Senhores, recalcitrar significa demorar. Não é isso? Morador recalcitrante
é aquele morador que está demorando para abrir o compartimento. Cadê a chave daqui? Está fazendo uma busca e apreensão. Cadê a chave desse armário? Você tem que chegar e quebrar? Não, você vai pedir a chave. Aí o CPP fala que se o morador for recalcitrante, está demorando em abrir o compartimento ou fornecer a chave, o que acontece? Coloca aí. Poderá isso, arrombar o compartimento. Poderá arrombar o compartimento. Está aí. Ó. Não poderá realizar a busca e apreensão se o armário estiver fechado. Não, ué. Ou então, se o morador estiver demorando. E a casa fechada? Vamos ver se tem casa fechada aqui. Casa fechada. Casa fechada. Poderá ser arrombada. Poderá ser arrombada. Não pode, aí não pode entrar. Tem que ter um mandado. Poderá ser arrombada, vírgula, com a presença de vizinho, ou, com a presença de vizinho, ou, e às vezes não tem vizinho, a casa é a única casa da rua, presença de vizinho ou de duas testemunhas. Qualquer um pode ser para policial, é isso mesmo. O CPP não vai, seu vizinho, ele tem que ir. Tem que ir. Se a casa estiver fechada. Ordem legal do servidor público. E aí? Sim, mas o que ele machucou? O que ele quebrou? A invasão, na verdade, pessoal, a invasão já se deu no momento, inclusive, que ele partiu do muro para dentro. Não interessa no telhado ou não. Né? Não é só porque ele entrou na casa. Entendeu? O domicílio não é só a casa. O domicílio é... Aí sim, cara. Aí o policial caiu. Ih, caramba. Busquem mulher. Busquem mulher. Vamos lá. Em regra, será feita por outra mulher. Isso. Em regra, será feita por outra mulher, vírgula, salvo na impossibilidade. Salvo na impossibilidade. Será feito por outra mulher, salvo na impossibilidade. Será feito por outra mulher, vírgula, salvo na impossibilidade. Isso mesmo. Às vezes pego mais afeminado, né? Tem lá 3, 4, 10. Senhores, o CPP fala o seguinte, o CPP fala que, a busca de mulher será feita por outra mulher, salvo se essa providência retardar a diligência. Não tem mulher no grupo, não tem mulher na equipe, aí pode ser feito por homem. Então, a busca de mulher só será feita por outra mulher. Não, como diz a colega, em regra. Beleza? Chamaram minha mãe e falei, dona Ruth, faz um favor pra gente. Aí chegou ela e falou assim, revista essa mulher pra gente. Eu nunca fiz isso. Ela tá do jeito que é o mundo. Faz o procedimento, do jeito que a gente vai ensinar, faz. E aí a mulher fez o procedimento na frente da minha mãe. Fez o procedimento, o agachamento, e a criança caiu, nasceu na hora.
Cara, vocês estão de sacanagem. Cara. Pô, tiraram hoje pra sacanear, cara. Eu tô perto de Cuiabá. Eu tô perto de Cuiabá. Sério? Pegaram minha mãe, fizeram, levaram ela, procedimento. E aí, levaram como testemunha. Eu falei, e aí, mãe, vai jogar a senhora como testemunha, cara? Vai ser Cara, vem cá, foi fazer a revista e a criança nasceu. Ah, pô. Pô, por isso que eu falei, tô de sacanagem. Não, beleza. Agora, lembrando que o CPP não fala que para pegar terceiro, tá, pessoal? O CPP, quando fala em terceiro, por exemplo, escrivão ad hoc. Você pode pegar qualquer pessoa para ser escrivão? Pode, pode. Você pode pegar qualquer pessoa para ser escrivão lá de um ato. Famoso escrivão ad hoc. Entendeu? Delegado precisa lavrar um flagrante e não tem ninguém, pode pegar. O CPP não fala que quando precisar fazer revista e não tiver mulher, pega uma mulher e nomeia. Não. Pode ser feito por homem. Aí fez por... Não precisava pegar sua mãe, não. Não, isso, tá? Senhores, e aí, ó, vamos pegar esse artigo aqui, ó. Vamos lá? Trouxe esse artigo para os senhores sobre a busca e apreensão, só para nós falar mais de um detalhe. O mandado de busca deverá. Então, a busca e apreensão, ela é precedida de mandado, que é a ordem judicial, que só pode ser cumprido durante o dia, salvo se o morador autorizar. O que tem que ter nesse mandado? 1. Indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou, no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que terá de sofrê-la ou os sinais que a identifiquem. Lembrando que busca pessoal dispensa ordem judicial. Mas quando tiver, ele fala, ou no caso de busca pessoal, o nome da pessoa que vai sofrer a revista. Agora, cuidado, pessoal. Esse item aqui, ó, caiu inclusive pelo CESP por causa do que aconteceu muito no Rio de Janeiro. Pode sair um mandado de busca e apreensão genérico? Não. O que é mandado de busca e apreensão genérico? Para determinado bairro, para determinada favela. Não pode. Você tem que, sempre que possível, determinar a casa. Não se admite mandado de busca genérico. Determina-se a busca e apreensão no bairro Pedregal. Negativo. Você tem que ir no local certo, determinado. Muito bem. Isso. Agora, e se chegar lá, acontece muito em edifício, chega no apartamento 102 e não encontra nada, e a empregada avisa o policial que no apartamento 120 também é daquele proprietário. Pergunta-se, com aquele mandado de busca, você pode ir no 120? Não, isso mesmo. Tá bom? Já caiu na prova isso também. Não pode ir. Precisa de um novo mandado, porque tem que ser apontar o local certo. Tá bom? Tem que apontar a finalidade. Olha aqui, ó, mencionar os motivos e os fins da diligência. Como assim? Ó? É para aprender o quê? Aprender computador, documentos, aprender veículos, beleza? Ser subscrito pelo escrivão e assinado pela autoridade que o fizer expedir. Delegado, juiz assina e o escrivão também assina. Senhores, pode o delegado fazer busca e apreensão pessoalmente, sem mandado? Isso, porque olha só, pessoal. Vamos lá, senhores? Ó, autoridade judicial e autoridade policial. Vamos lá, senhores? O CPP fala o seguinte, que quando a busca e apreensão for realizada pessoalmente pela autoridade policial ou judicial, dispensa-se mandado de busca. Como assim? Ó? Não é o investigador que foi o próprio delegado. Dispensa, ele não precisa mostrar. Nosso CPP é da década de 40, ele é anterior à Constituição. Não é isso? Quando a autoridade policial realizar a busca pessoalmente, ele vai, dispensa-se mandado judicial, mandado de busca. Falso. Era assim
não foi recepcionada essa parte pela Constituição Federal. Então, fica valendo só isso. Ó. Quando a busca for autorizada pessoalmente pela autoridade judicial, dispensa-se mandado. Claro, porque aí é o próprio juiz. Tá? Se houver ordem de prisão, constará do próprio texto do mandado de busca. Senhores, além da busca e apreensão, tem mandado de prisão preventiva. O CPP fala que num documento só, o juiz já pode colocar ali a ordem de prisão. Não será permitida a apreensão, isso aqui é interessante, não será permitida a apreensão de documento em poder do defensor do acusado. Ponto. Colocou um ponto aqui? Não, ele colocou a e vírgula. Então, tem exceção. Tem escritório de advocacia. Pode ter busca e apreensão no meu escritório? Você vai dizer? Depende. Porque, ó, não será permitida a apreensão de documento em poder do advogado, do defensor do acusado, vírgula. Salvo quando constituir elemento de corpo de delito. Salvo se o documento for um corpo de delito. E nós sabemos que documento não é só papel. Documento é todo escrito ou instrumento. O cara que matou, tá com a roupa suja de sangue, que ele fala, cara, se achar esse sangue, vai fazer exame de DNA, vai bater com o da vítima. Ele pega a roupa e entrega para o advogado guarda no escritório. Pode fazer a busca e apreensão? Pode, porque essa roupa, que é um documento, vira corpo de delito. Tá certo? Fora disso, pode apreender a pasta do sujeito, os documentos? Não. Só se ele constituir corpo de delito. Ó, o documento falso está lá no advogado. Pode apreender? Pode apreender. Entendeu ou não? Quando constituir corpo de delito. Tá? O mandato vai dar tudo específico. Sim. E não pode apreender geral. Específico, tá? Específico. Corpo de delito é... Sim, vai falar. A questão vai falar. Ou então a questão coloca assim, genérico, ó. Sobre a prova indica a alternativa correta. Ordenamento, os códigos de processo penal inadmite busca e apreensão em escritório de advocacia. Falso. Ele admite, desde que, nesta hipótese, quando o documento a ser apreendido, constituir corpo de delito. Essa é a primeira situação. Não está aqui. Pode também ocorrer outra situação de ter busca e apreensão do advogado, no escritório de advogado? Sim. Quando o advogado for também investigado. Quando o advogado for também investigado, aí pode ter, tá bom? E eu fico tranquilo, eu já tive busca e apreensão lá no meu escritório, tá? Deu maior rebuliço. Operação Extra, hein? Do grampo. Do grampo do governador, teve busca e apreensão lá no meu escritório, não levou. Por quê? Não levou porque o meu escritório além de eu ser o advogado, o meu próprio escritório também é como se fosse um advogado. Isso. Aí foi na pessoa física, opa, tem que dar uma busca e apreensão na pessoa jurídica. Por exemplo, o Luiz aqui, não pode ser no Luiz, tem que dar uma busca e apreensão no LAC. Só por isso, tá? Vamos lá? João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarro de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente. Ó, contrabando é um crime permanente. Enquanto ele estiver ali, é um crime permanente, tá? A busca no depósito, onde estão armazenados os cigarros contrabandeados, será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo imprescindíveis apenas a indicação precisa do local da diligência e a assinatura da autoridade que expedir esse documento. A busca no depósito, onde estão armazenados os cigarros contrabandeados, será precedida da expedição de um mandado de busca e apreensão, que deverá incluir vários itens, sendo imprescindível apenas a indicação precisa do local. Senhores, esta alternativa está falsa, porque
Primeiro que é o seguinte, senhores. Este aqui, ó, quando ocorre o crime, ele está em flagrante delito. E o contrabando é crime permanente. É igual entrar aqui, ó, a polícia, para fazer uma busca e apreensão deste computador que ele é receptado. Precisa de mandado? Não, porque está em flagrante delito. E o flagrante delito, ele dispensa a ordem judicial. Tá? Vamos ver essa aqui? Ó, veja aqui, ó. Trouxe aqui para você, ó. Na hora de, tá? A respeito da prova criminal, de medidas cautelares e de prisão processual, julgue o item que se segue. No caso de haver resistência do morador, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite, com a exibição de mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por 2 testemunhas que poderão atestar a sua regularidade. Verdadeiro ou falso? No caso de haver resistência. O que é resistência? Resistência, ele trocou recalcitrar, demorar. O morador está demorando em abrir o armário. No caso de recalcitrância, de recalcitrar, o morador recalcitrante, permite-se o uso da força na busca domiciliar, iniciada de dia e continuada à noite. Opa, falso por quê? Não pode ter busca à noite. Pode, porque foi, ó, iniciada de dia. Iniciada de dia pode. Com a exibição do mandado judicial, devendo a diligência ser presenciada por 2 testemunhas que poderão atestar a sua regularidade. É verdade. A busca e apreensão, ela tem que ter 2 testemunhas. E o colega falou, pode ser policial? Pode. Na verdade, na maioria das vezes. Por isso que sai lá 3 na equipe. Verdadeiro. Tá? Falei falso? Não. Devendo a diligência ser precedida por 2 testemunhas. Não. Verdadeiro porque, ó, permite-se o uso da força na busca domiciliar iniciada de dia e continuada à noite. Mas pode... recalcitrar. Está demorado. Tá? A força necessária para romper o obstáculo. Não, a força necessária para você romper o obstáculo. Por exemplo, não tem a parede falsa? Não, senhores. Essa força é na coisa, né? A força é na coisa. Sim. Você pensou que era no cara? Não. 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 Senhores, no caso de haver resistência do morador, moço, cadê a chave? Senhor, cadê a chave desse armário? Não, é outra coisa que ele quis dizer. Se o morador quiser impedir, muito bem. Pode-se utilizar a força contra a pessoa na atuação policial? Pode. Dentro? Você quer ver? Você senta aí, enquanto eu vou fazer a busca. Não, você não vai entrar aí. Você não vai, e vai para lá. Você vai contê-lo. Nesta contenção, ele caiu e quebrou o braço. Está valendo. Entendeu? Está valendo. Agora, veja bem. Você está num estrito cumprimento do dever legal. E no estrito cumprimento do dever legal, o agente responde pelo excesso, se tiver. Entendeu? Qual que é a medida da força? A força necessária. Se foi necessário dar um tiro, está valendo. Se foi necessário um empurrão, está valendo. Foi necessário só a algema, está valendo. Tendo em vista que a atividade de segurança é... Tá, vamos lá? Vamos lá, senhores? Direto para a questão, sobre prova. A fim de evitar constrangimentos e garantir os direitos da mulher, a legislação pertinente veta, proíbe a realização de busca pessoal em mulher por profissional do sexo masculino. Ela não proíbe. Ela só fala o seguinte, que em regra será feito pela mulher, salvo na impossibilidade. Tá? Então não proíbe que seja feito por masculino. Tá? Acerca da prova criminal, julgue o item subsequente. Durante a busca domiciliar com autorização judicial, é permitido, em caso de resistência do morador, o uso da força contra móveis existentes dentro da residência. Até aqui está certo?
Sim, no intuito de localizar o que se procura, não caracterizando essa conduta abuso de autoridade. Verdadeiro. Tá certo? É estourar o armário, é quebrar a parede. Evidentemente que esse aqui, senhores, não está falando que a casa está fechada, concorda? Se aqui o sujeito está lá dentro, só que um compartimento está fechado. Tá? Sim. Tá? Se não, porque o CPP autoriza estourar, arrombar, apenas em caso de morador recalcitrante. O cara fez ali, ó, fez de sacanagem, ele detonou o armário, vai responder por crime de dano. O problema é que não tem como o morador comprovar. Porque aí, no caso, vai valer o quê? A palavra dele contra da polícia. Fala, não, eu quebrei porque não tinha chave. Crime de dano. Oi? Não, de dano. Só de dano. Porque ele tinha o mandado para entrar ali. Então, não teve invasão de domicílio, né, que vai dar ali o abuso. Ele vai responder pelo crime de dano. Tá? No curso de uma investigação federal de grande porte, olá, senhores, o juízo federal autorizou medida de busca e apreensão de bens e documentos, conforme descrito em mandado judicial, atendendo à representação da autoridade policial. Na realização da operação, houve dificuldade de identificação e de acesso ao imóvel apresentado na diligência, por estar situado em zona rural. Nesse mesmo dia, no entanto, durante a realização de outras diligências, empreendida no curso de operação policial de grande porte, os agentes chegaram ao sobredito imóvel no período noturno. Demorou a achar? Achou durante a noite, ok? Apresentaram-se, então, ao casal de moradores e proprietários do bem, realizando a leitura do mandado, com a exibição do mesmo, obedecendo às demais formalidades legais para o cumprimento da ordem judicial. Chegou à noite, leu, e aí continua. Desse modo, solicitaram autorização dos moradores para o ingresso no imóvel e realização da diligência. Considerando a situação hipotética acima, julgue os próximos itens com base nos elementos de direito processual. Tranquilo? Chegou à noite, leu, e agora? Posso entrar? Na execução regular da diligência, caso haja suspeita fundada de que a moradora oculte consigo os objetos sobre os quais recai a busca, poderá ser efetuada a busca pessoal? Lembra que a busca pessoal é para armas ou se quando estiver suspeito de ocultar corpo de delito. Está ocultando documento. Independentemente de ordem judicial expressa. Verdadeiro. Ainda que não exista mulher na equipe policial, de novo o CESP, de modo a não retardar a diligência, de novo, ó, ainda que não existe mulher, pode ser feito por homem, desde que não seja, para não retardar a diligência. Prisão preventiva, senhores, terminaram a prova, então, prisão preventiva. Tá? Oi. Na situação da questão, eles começaram de manhã, encontraram o imóvel à noite. Eles só poderiam entrar com a permissão. Isso. Mesmo estando na operação. Mesmo estando na operação. Talvez até por isso a questão fez todo esse rodeio, né? Começou de manhã, rodou a zona rural, só foi encontrar a casa à noite. Só pode fazer a busca com autorização do morador. Não, aí se não autorizar, o que faz? Isso. Pode. Uma noite sem dormir, pô. Fica lá sem dormir, pô. Se sair, se for embora, os caras vão limpar a casa. Fica ali fazendo campana. Tá. E nessa de ficar esperando, o sujeito está saindo com o carro, você pode revistar o carro dele? Pode, porque aí é busca pessoal. Tá? Mas a blitz na frente da casa, o suspeito autoriza entrar de noite. É cabível a polícia entrar na casa? Sim, se autorizou, está valendo. Não, a palavra dele é contra o seu. Já pega a assinatura dele, entendeu?
Ele vai assinar, vai pegar lá, eu, fulano de tal, autorizo a equipe policial a adentrar. Assinou, está valendo. Inverte o ônus da prova. Ele que vai ter que provar que você torturou para ele assinar aquele documento. Entendeu? Agora, se... Oi? Se esperar, pode destruir a prova, né? Você está entendendo? Prisão preventiva, conceito. Vamos lá? Conceito. É a prisão provisória. Vamos lá, senhores? O que é a prisão preventiva? Vamos lá? É a prisão provisória decretada pelo juiz. É a prisão provisória, conceito. Decretada pelo juiz em qualquer fase da persecução penal. Em qualquer fase da persecução penal. Ponto. Poderá ser decretada de ofício. Poderá ser decretada de ofício. Poderá ser decretada de ofício na fase. Poderá ser decretada de ofício na fase da ação penal. Poderá ser decretada de ofício na fase da ação penal. Beleza? Senhores, vamos trabalhar isso aí? Eu tenho prisão preventiva e eu tenho prisão temporária. Você vai para uma prova, você tem que saber a diferença dos dois. Veja bem. A prisão preventiva, você colocou que ela pode ser em qualquer fase da persecução. O que está afirmando? É possível a prisão preventiva na fase do inquérito e do processo. É possível a prisão preventiva na fase do inquérito ou na fase da ação penal. Verdadeiro. Só é possível a prisão preventiva na fase da ação penal. Falso. É possível ter prisão preventiva durante o inquérito, ou seja, não tem processo ainda, só tem inquérito. Mesmo assim, pode prender preventivamente? Pode. Já tem ação penal. É possível prender preventivamente? Pode. Por quê? Porque a legislação processual penal autoriza esse tipo de prisão para qualquer fase. Ao contrário da prisão temporária. A prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. Terminou o inquérito, não é possível prisão temporária. Porque a Lei 7.960, de 89, que trata da prisão temporária, só autoriza durante o inquérito. Entendeu ou não? Aí o cara vem para você na prova e coloca assim, ó. Sobre a prisão cautelar, julgue o item seguinte. A prisão preventiva se assemelha à prisão temporária, porque ambas poderá ser decretada em qualquer fase. Falso. Elas não se assemelham nesse ponto, porque PT só no inquérito, PP em qualquer fase. Beleza? Beleza. Vocês... Não, ó. O que justifica, ou melhor, o que diferencia? Espécies de prisão provisória. Espécie de prisão provisória. A prisão provisória pode ser uma preventiva ou a temporária. Quando que vai ser utilizado uma ou outra? Depende dos requisitos. Você quer ver? Por exemplo, o sujeito está respondendo por associação criminosa, que é a antiga quadrilha. Qual que é ele é primário. Qual que é a pena da quadrilha? De 1 a 3. Ele não pode ser preso preventivamente. Por quê? Porque a prisão temporária, diz a lei,
que a pena tem que ser maior que 4. Então, a quadrilha, a antiga quadrilha, se o sujeito é primário, ele não pode responder, ele não pode ser preso preventivamente. Mas quando vai na temporária, está lá na lei da prisão temporária que é possível prisão temporária na quadrilha. Ou seja, depende dos requisitos. Então, tem crime que não admite prisão temporária. Tem crime que admite. Corrupção de servidor, concussão. Peculato, por exemplo, a pena vai de 2 a 12. Lá na prisão temporária, na lei da prisão temporária, não admite prisão temporária para peculato. Mas e se o sujeito estiver ameaçando testemunha? Ele não pode ser preso temporariamente, mas pode ser preso preventivamente. Você fala, quando vai usar um ou outro? Depende da fase. Se estiver na fase do processo, jamais pode usar prisão temporária. E se estiver na fase do inquérito? Pode usar um ou outro. Depende dos requisitos. Tá? Decretação, pessoal. Você escreveu aí de ofício. Poderá ser decretado de ofício. Senhores, a decretação, ela pode ser, a pedido ou de ofício. Como assim decretação a pedido? Só pode decretar prisão o juiz, concorda ou não? Delegado pode decretar prisão? Não. O delegado pode fazer o pedido. O juiz, ele pode decretar a prisão sem pedido? Isso é o chama de ofício. Decretar prisão de ofício é o juiz decretar uma prisão sem ninguém pedir. O promotor não pediu, o delegado não pediu, a vítima não pediu e o juiz decretou. Ele está decretando de ofício. Senhores, a legislação processual, está lá no artigo 311, fala que só pode ter de ofício quando já estiver na fase da ação penal. Então, é possível, sim, na fase da ação penal. Aí vem lá para você. Sobre a prisão, analise o item seguinte. É possível a prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz em qualquer fase. Falso. Mas você acabou de falar que é possível a prisão preventiva em qualquer fase? É, mas não de ofício. Na fase do inquérito, por exemplo, tem que ser a pedido. Sacou não? Tá? Vamos lá. Você é juiz. Você é juiz. Você vai analisar o seguinte, Um crime de homicídio. Homicídio admite prisão preventiva? Admite porque a pena supera 4 anos. Beleza. Ação penal. Você é juiz, você pode decretar uma prisão preventiva sem que alguém tenha pedido. Na fase do inquérito? Não. Você não pode. Você sabe que o cara é perigoso, você sabe que o cara está ameaçando a testemunha, mas se a delegada não pediu, se o promotor não pediu, juiz, você não pode decretar por conta própria. Na fase do inquérito, alguém tem que pedir para você. Por isso que fala que não pode ter prisão preventiva na fase do inquérito de ofício. Né? Aí os caras já enrolam e colocam assim, não se permite, ou é inadmissível a prisão preventiva na fase do inquérito policial. Ponto. Falso. Ele está dizendo que é inadmissível a prisão preventiva na fase do inquérito. A lei não fala isso. Ela fala que é inadmissível a prisão preventiva de ofício na fase do inquérito. Agora você, juiz, já terminou essa fase. Já está lá no processo. Imagina que no meio do processo, uma pessoa bate no seu gabinete e fala, doutor, sabe aquela audiência que está marcada para a semana que vem? Eu não vou depor, falou para você. Por quê? Porque o réu falou que se eu falar, ele vai me matar. Ih, cara, ameaça à testemunha é um requisito de prisão preventiva. Ninguém pediu para você, juiz. Você pode decretar por conta própria? Pode, porque agora já está na fase da ação penal. Beleza? Quem pode pedir prisão preventiva? Quem pode pedir? MP pode pedir.
Delegado pode pedir. Assistente da acusação. Isso, assistente da acusação pode pedir e querelante pode pedir. Pedir a prisão, não decretar, pedir. Excelentíssimo doutor juiz, o assistente da acusação vem requerer a prisão preventiva de João da Silva pelo seguinte motivo. Pedir. Tá? Por quê? Se cair na prova, uma questão falsa, por exemplo, aqui, ó, até 2011 assistente não podia. Até 2012 assistente não podia, depois agora pode. Tá? Não podia pedir. Pressuposto. Querelante. O que é o querelante? Querelante é a vítima em ação penal privada. Você quer ver? Se eu roubar o colega, terminou o inquérito foi para a promotora, ela não fez nada nos 15 dias, ele pode contratar um advogado para me acusar. Ele passa a ser o querelante. Ele pode pedir minha prisão? Pode. Tá. A vítima em ação penal privada. É a vítima em ação penal privada. Tá? O tempo que o sujeito é preso é somado na pena. Ele foi condenado a 12 anos, ficou 1 ano preso lá atrás. Detração penal que fala. É contado. Pressupostos, vamos lá? Pressupostos da prisão. Pressupostos. Ou seja, senhor, vamos estudar agora os requisitos da prisão. São 2 pressupostos. Prova da existência do crime. Prova da existência do crime. Indício e indício suficiente de autoria. Veja, senhores, que é prova da existência do crime. Sobre a prisão preventiva, é correto dizer, letra A, constitui pressuposto da prisão preventiva a prova da existência da infração penal e indício suficiente de autoria. Falso. Falou em infração penal? Não, falou do crime. O que a legislação recusou aqui? Contravenção. Contravenção penal não admite prisão preventiva, não. Porque se admitisse, estaria escrito assim, ó, prova da existência da infração penal. Porque infração penal, a infração penal é composta do crime e contravenção penal. Não está escrito lá, ó. É possível a prisão preventiva, constitui pressuposto da prisão preventiva a prova da infração penal. Não, fala a prova do crime. Automaticamente, pessoal, está excluído, ó, contravenção penal. Tá? É a prova do crime. Muito bem. Primeiro pressuposto é a certeza. Aqui, ó. É possível prisão preventiva desde que tenha certeza que o crime existiu. Desde que tenha certeza que o crime existiu. Pode até não ter certeza de quem é o autor. Mas quanto à existência tem que ser indiscutível. Você quer ver? Lembra daquilo que eu falei? Ó? O sujeito sofreu uma ameaça e agora está sendo investigado. Ameaçou, o autor da ameaça está sendo investigado por homicídio. Por que está sendo investigado homicídio? Porque o cara que ele ameaçou desapareceu. Se eu falar para você, vou te matar, e você desaparece semana que vem, e a sua família procura a delegada vai instaurar inquérito contra mim. Não achou seu corpo, não sabe de você, você está desaparecido. Existe uma prova do homicídio? Ou seja, existe a certeza de que o homicídio ocorreu? Não. Pode ser que ele fugiu, pode ser que ele está viajando, pode ter prisão preventiva? Não. Porque a existência do crime tem que ter a sua certeza. Beleza? O que os caras invertem aqui? Ó? Constitui pressupostos da prisão preventiva. Indício da existência do crime. Não. Porque quando o sujeito é ameaçado e desaparece, pode até ser que não esteja morto, mas há um indício. Mas o indício
não é suficiente para a prisão preventiva. Por isso que você falou, quando que eu vou usar temporário preventiva? Depende. Depende dos requisitos. O cara está desaparecido, não tem corpo, delegado, você não tem como ter prisão preventiva, mas pode ter temporária. Tá? Indício suficiente de autoria. Senhores, a autoria é quem praticou o crime, já que contravenção penal está excluída. No que tange à autoria, não precisa de certeza. No que tange à autoria, não precisa de certeza para ter uma prisão preventiva. Aqui a lei contenta com o tudo indica. Ameacei o colega, ele desapareceu e o corpo foi encontrado. Fechou aqui, ó. Prova da existência do crime. O corpo foi encontrado. Ninguém viu eu matando, mas tem prova da ameaça. Tudo indica que fui eu, porque eu ameacei. Indício suficiente de autoria. Sim, mas ele tem um monte de inimigo. Ele tem mais 10 inimigos. Só eu ameacei. Vai prender eu e mais os outros 10? Não. Sim, mas e se foi um dos 10? Dane-se. Não é por falta. Entendeu? Exatamente. O sujeito que ameaçou, ele puxa para ele essa palavra aqui, ó. Suficiente. Os inimigos dele têm indício de autoria, mas não é suficiente. Suficiente, senhores, é um dado concreto que reforça uma suspeita. Ele tem 11 inimigos, só um ameaçou. Aquele que ameaçou, puxa o adjetivo suficiente, ok? Daí você não pode colocar na prova de sobre a prisão preventiva, indica a alternativa correta. Letra A, constitui pressuposto da prisão preventiva, indício de autoria. Falso. É indício suficiente. Soma. E. Por que ele coloca na prova? Só um pressuposto da prisão preventiva. A prova da existência do crime ou indício suficiente de autoria. Falso. É E, se for essa a pergunta. Tem que ser os dois. Tem a prova da existência do crime, mas não tem qualquer indício de quem foi. Escolhe qualquer um e prende. Não, tem que ter indício suficiente de autoria. Mas ele tem 10 inimigos. Ninguém ameaçou. Prende os 10. Não. Pode ser que qualquer um dos 10 matou. Mas ainda é muito fraco a suspeita. Beleza ou não? Não é indício de autoria, é indício suficiente. Constitui pressuposto da prisão preventiva. A prova da existência do crime e de sua autoria. Falso. Não precisa de prova de autoria. No que tange a autoria, basta o indício. Agora, não é mero indício, mera suspeita. Tem que ser suficiente, que é um dado concreto apontando para alguém. A ameaça é um dado concreto, tá? Vamos lá? Só no conceito e nos indícios e nos pressupostos. Vamos lá? O Ministério Público recebeu os autos de inquérito policial, onde se investigava a prática de crime de corrupção por parte de 2 funcionários públicos, Caio e Mévio. Caio e Mévio, tá? Oi? Esse é. Vamos lá? O MP recebeu os autos de inquérito. Pessoal, você vai lendo a questão e você vai ter que fazer isso aqui, ó. Onde que a questão está? Você vai vendo que ou ele vai falar daqui ou ele vai falar daqui. E por que isso é interessante? Porque aqui ele não pode decretar de ofício. Olha lá, onde que ele está, ó. O Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, onde se investigava a prática de crime de corrupção por parte de 2 funcionários públicos, Caio e Mévio. Senhores, até aqui não está falando que tem processo, concorda ou não? Só tem inquérito, vírgula, com requerimento de novo prazo. Não tem processo, só tem inquérito, só que para prorrogar. Lembra que é 30 mais 30, assim vai prorrogando? Continua.
Entendendo que ainda havia diligências a serem realizadas, requereu o órgão ministerial, ou seja, o Ministério Público, apenas o retorno dos autos à delegacia para prosseguimento das investigações. Não tem processo. Não está falando que o Ministério Público ofereceu denúncia. Está falando que voltou para o delegado continuar investigando. Cumprida a diligência pela delegacia, o Ministério Público ofereceu denúncia. Já saiu do inquérito. Ofereceu denúncia em face dos dois investigados, Caio e Mévio. É isso? Tá. Novamente, se mantendo omisso quanto à necessidade de prisão. Não, eu pulei aqui. Pulei. O Ministério Público recebeu os autos de inquérito policial onde se investigava a prática de crime de corrupção por parte de Caio e Mévio, com requerimento de novo prazo. Entendendo que ainda havia diligências a serem produzidas, requereu o órgão ministerial apenas o retorno dos autos à delegacia para prosseguimento das investigações. Contudo, o que eu pulei? Considerando a gravidade dos fatos e o risco para a ordem pública, o juiz competente decretou a prisão de Caio. Para aí, bicho. O Ministério Público não pediu a prisão? O delegado não pediu a prisão? Porque ele só concordou com o retorno. Essa prisão decretada, a prisão de Caio, foi de ofício ou não? E de ofício não pode na fase do inquérito. Esta prisão de Caio é ilegal. Conseguiram enxergar ou não? Tá? Cumprida a diligência pela delegacia, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos dois investigados. Novamente se mantendo omisso quanto à necessidade da prisão. De novo, o Ministério Público agora vem e oferece denúncia e não fala nada sobre a prisão. Aí continua. Após as formalidades legais, o magistrado recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva de Mévio. Ninguém pediu a prisão de Mévio. E o juiz decretou. Só que aonde que o juiz está, ó? Ele recebeu. Recebeu, virou processo, irmão. E virou processo, é possível a prisão de ofício. Esta prisão de Mévio é legal. E do Caio é ilegal, porque do Caio foi decretado sem ninguém pedir pelo juiz, ilegal, não pode. Do Mévio foi decretado sem ninguém pedir, pode, porque já está na fase do processo. É isso que vai perguntar, ó. Tá? Você vem no rascunho, coloca lá, Caio é ilegal, Mévio, legal, e vem aqui, ó. Sobre a situação hipotética, analise, vamos lá, letra A. Apenas as prisões, ambas as prisões são legais? Não. A prisão de Caio é ilegal, mas a de Mévio é legal, verdadeiro. Entendeu? Isso. B. Tá? Prisão relaxada quando era considerada ilegal. Ilegal. Você quer ver? Decretou-se uma prisão preventiva num crime que a pena é menor que 4. É ilegal, porque a lei fala que preventiva só quando a pena for maior do que 4. Oi? O juiz pode converter de preventiva para temporária? Não, porque só pode ter prisão preventiva se o delegado pedir. Desculpa, só pode ter prisão temporária se o MP ou o delegado pedir. O juiz não pode decretar prisão temporária de ofício. O delegado não pediu a temporária, o delegado pediu a preventiva. O que deve fazer o juiz? Indeferir, e o delegado, se quiser, faz um novo pedido, nesse caso. Hipótese de prisão preventiva. Primeira hipótese. Senhores, quando você fala em hipótese, está buscando motivo. Tá? E eu não posso confundir hipótese com isso aqui, ó. Isso. Pressupostos é uma coisa. São 2. Hipóteses são 4, né? 4 ou 5.
Ó, hipótese, motivo. Por que você está preso? Qual o motivo? Primeiro motivo, vamos lá. Garantia da ordem pública. Coloca aí. Quando a liberdade do réu... Desculpa. Quando a liberdade do investigado / réu, porque pode ser tanto na fase do inquérito ou processo, quando a liberdade do investigado / réu colocar em risco a sociedade. Colocar em risco a sociedade. Vírgula. Quando a liberdade do investigado / réu colocar em risco a sociedade, vírgula, através de dados concretos, que indiquem, que continuará a praticar crime. Pessoal, o que é este motivo denominado garantia da ordem pública, essa hipótese? Quando o sujeito tem a conduta voltada para o crime. Como é que você vai saber que o sujeito tem a conduta voltada para o crime? Através dos seus antecedentes. Através dos antecedentes, você verifica, você faz uma perspectiva se ele vai continuar praticando o crime ou não. Por exemplo, o cara já está respondendo por um 121 lá do passado. E agora ele caiu num roubo. Senhores, já tem motivo para prisão preventiva. Porque, ó, ainda que ele não tenha sido condenado ainda, hein? Existência de processos, existência de registros criminais em sua ficha, autoriza o juiz, fala assim, ó, se deixar esse cara solto, ele vai continuar praticando outros crimes. Então, prende. Prende com base em quê? Porque ele está ameaçando testemunha? Não. Porque ele está ameaçando fugir do Brasil? Não. Porque ele poderá perturbar a ordem pública. Beleza? Por isso que o sujeito, quando só tem um crime, ele só caiu num homicídio. Pô, o cara matou o cara hoje e amanhã está solto. Ele bate na audiência de custódia e ele está respondendo solto? Tá. Porque não tem como o juiz presumir que o cara que não tem nenhum fato, ele vai continuar praticando outros. Entendeu? Pode valer como pressuposto. O sujeito, ele está com 18 anos. Ele caiu num roubo qualificado pela morte, ou seja, no latrocínio. 157, parágrafo 3º. Ele só tem um, cara. Ele caiu exatamente no dia que ele completou 18 anos. Só que quando verificou a data pretérita, ele tem vários atos infracional. Ele já foi, quando menor, em roubo, ele já foi num homicídio, ele já foi numa receptação. A pergunta dele é, pode pegar o passado do menor para fins de fundamentar a prisão com base na garantia da ordem pública? O STJ falou que pode. Pode. Zera para fins penais. Por exemplo, quando ele for condenado aqui, ó, pode pegar isso aqui para aumentar a pena? Não. Para decretar a prisão preventiva, pode pegar os registros? Pode. Só não pode para pegar para aumentar a pena, porque aí zera. Tá? Mas não zera para fins de garantia da ordem pública. Claro, né? Verdade, porque esse aqui não está condenando o cara. Essa prisão não é para condenar, é para proteger a ordem pública. Uma curiosidade minha, referente, eu acho que é referente à prisão. A tornozeleira, a pessoa usa ela, é o quê? É porque está lotado ou não? Não. Não. A tornozeleira, que se chamou de tornozeleira, mas ela é chamada de medida cautelar diversa de
prisão. Isso é medida cautelar diversa de prisão. Se você chegar num desses caras e falar assim, você está com tornozeleira, eu falo, tornozeleira é um cacete, eu estou com medida cautelar diversa de prisão. Entendeu? É um nome bonito. Medida cautelar diversa de prisão, mais especificamente conhecido como controle eletrônico. Oi? Aí chamou ele de tornozeleira. Aí ele perguntou, quando é que o cara passa a se utilizar? Quando ele não tem requisitos para prisão preventiva. É o único fato. Libera ele, mas coloca uma tornozeleira. Tem requisitos. O cara já responde a vários processos. O juiz não vou liberar para usar a tornozeleira. Aí fica preso às vezes. Entendeu? Vamos dizer que os crimes abaixo de 5 anos, assim, ele usa também. Ou não? Qualquer um. Pode. Não precisa especificamente a quantidade da pena para usar a tornozeleira. Por exemplo, o cara responde a 8 furtos. O furto, pessoal, a pena vai de 1 a 4. Se ele responde a 8 furtos, está indo para o 10º, 9º, 10º, o juiz não pode decretar a prisão preventiva dele, mesmo que ele tenha um monte de furto. Por quê? Se ele for primário, só pode decretar a preventiva quando a pena for maior que 4. E aí, vai deixar esse cara solto? Não, aí você toca uma tornozeleira. E é uma pena menor que 4. Pode sim também. Tá? Garantia da ordem econômica. Garantia da ordem econômica quando o agente estiver colocando em risco, a livre concorrência, ou a ordem econômica em geral. Livre concorrência ou a ordem econômica em geral. Senhores, vou te dar um exemplo aqui, ó, formação de cartel. Os senhores são donos de postos de combustíveis. Tá certo? Vocês reuniram no sindicato e falou o seguinte, ó, tem que tabelar o preço do etanol. Quem sair disso aqui vai sofrer represália. Está ofendendo a ordem econômica. É um motivo de prisão preventiva, tá? É uma hipótese. Conveniência, por conveniência da instrução criminal. Por conveniência da instrução criminal. Coloca aí. Quando o agente estiver destruindo provas. Quando o agente estiver destruindo provas. Senhores, quando eu falo destruir provas, eu estou aqui colocando queimar documento, esconder documento, ameaçar testemunha. Pô, o cara só tem um crime, só tem um fato. Não tem isso aqui, ó, vários, só tem um. Só que ele procurou a testemunha e ameaçou. Ele não tem motivo de garantia da ordem pública, não, nem esse aqui, mas ele cai nesse. E basta um. Diferente dos pressupostos que tem que ter os dois, na hipótese que é o motivo, basta um. Sujeito que ameaçou a testemunha, ele cai aqui, ó. Ok? 4. Oi? Isso. Para assegurar a aplicação da lei penal. Para assegurar a aplicação da lei penal. Você tem que gravar esses nomes, pessoal, ó. Instrução criminal, instruir significa colher provas. Como é que vai colher prova se o cara está queimando documento? Como é que vai colher prova se a testemunha está com medo? Porque ele ameaçou.
Agora, basta o medo da testemunha para prender? Não. O medo, desacompanhado de um dado concreto, não dá motivo. O que é o dado concreto? Efetiva ameaça. Ah, estou com medo. Não. O medo da testemunha sempre tem. Ué. Não é porque está com medo que vai ter prisão. Tem que ter um dado concreto. Ele, réu, me procurou. Já era. Já dá prisão preventiva. Agora, assegurar a aplicação da lei penal, coloquei, quando houver risco de fuga. Quando houver risco de fuga, tá? Quando ocorrer risco de fuga da comarca processante. Pode colocar assim, comarca processante. Risco de fuga da comarca processante. Pessoal, evidentemente que eu estou solto. Posso ser preso se surgir a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal. Mas que trem é esse? Eu sou primário, não tem nada a ver com a ordem econômica, não ameacei testemunha e fui preso só porque comprei passagem para ir para o exterior sem a passagem de volta e estou respondendo a processo. O juiz pode entender que eu quero fugir para evitar que futuramente a lei penal recaia sobre mim. Por isso que fala assegurar a aplicação da lei penal. Porque só vai aplicar a lei penal, pessoal, lá depois da sentença, não é? Quando eu for condenado. Como é que o Estado vai me pegar se eu não estarei mais no Brasil? Já fugi. Tem risco de fuga? Tem. Agora, esse risco ele tem que ser concreto. Você comprou passagem só de ida e não de volta? Mandou a família? Algo nesse sentido, tá? E a última? O último motivo é descumprimento de medidas cautelares, descumprimento de medidas cautelares, diversa da prisão, descumprimento de medidas cautelares diversa da prisão, para descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Só coloca aí. Não precisa colocar para, não. Senhores, oi? O que é uma medida cautelar? Olha aqui, ó. Medida cautelar diversa da prisão. Senhores, medida cautelar é uma alternativa que substitui a prisão. Tornozeleira eletrônica. A tornozeleira é uma das medidas, são 9. A tornozeleira é uma. Você quer ver uma outra? O juiz fala para o cara assim, ó, vou deixar você solto, tá? Mas sempre que for mudar de endereço, tem que comunicar. Vou deixar você solto, mas sempre que tiver que viajar, tem que pedir. Essa é uma medida cautelar. Cara, o sujeito não foi preso, está solto. Ele está solto, mas o juiz falou, ó, você tem que usar a tornozeleira. Ele vai e desliga a tornozeleira. O que ele aconteceu? Ele descumpriu uma medida cautelar diversa de prisão. O juiz pode decretar a preventiva dele. Ok? Senhor? Não, pode decretar de ofício na fase da ação penal. Na fase do inquérito tem que ter pedido. Ou MP. O juiz não pode, isso mesmo. O juiz não pode decretar de ofício. Por isso que o juiz pega o negócio, pega o inquérito e remeta à promotora para requerer o que de direito. Vai lá para a promotora e já volta com o pedido. Tá? Senhores, ok? Próxima aula, estudaremos, ou essa última aula? É? Ok? Estudaremos de cabimento para frente, tá?